Estamos em mais uma sexta-feira e glórias a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tanta bondade liberada em nossa direção, Senhor. Toma as nossas vidas agora, nesse momento, Senhor, que nós possamos ser instrumentos de louvor e adoração, Papai. Usa-nos como instrumento de cura, libertação para cada pessoa que está acompanhando esse culto em casa, Deus. Visita pessoas, Papai, oh Senhor, nessa noite que estão desesperadas, algumas tentando até tirar a sua própria vida, Deus. Vai visitando, Pai, nesse momento. Vai passando bálsamo, teu poder em cada coração. Oh, mostra o teu amor, mostra o teu amor, libera o teu amor, Senhor. Comece orando essa canção. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor. Seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Diga, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir o teu grande amor, teu grande amor, o teu grande amor, ó Pai, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, queimando de amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono por ti, Pai, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar, quero me desesperar, quero invadir, Senhor, o Santo dos Santos e viver o sobrenatural e ficar lá e não sair mais de lá. Eu quero viver perto do Senhor, perto do Senhor. Visita pessoas, ó Pai,
ouvir e te ver e te sentir no coração, Senhor, e te sentir no coração, Pai. E eu sou um desses, Deus, que quero te sentir a todo momento, a cada instante. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Obrigado, Pai. Recebe aí onde você está uma palavra por causa da bondade do Senhor. Olha como Ele é bom. Acabamos de adorar e agora Ele vai liberar uma palavra para mim e para você. Recebe aí, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa noite para transmitir uma palavra para você. E nesse mês de março, o nosso tema é avivamento. E eu quero ler um texto para você nessa noite, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante. O que é avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, você recebe de Deus uma injeção de ânimo, você recebe de Deus uma nova graça, um novo ânimo, né? Uma nova unção. Então, o avivamento é isso, querido. Ele traz essa graça, ele traz um revestimento, ele traz um encorajamento, tá bom? Então, Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e o vapor do fumo. E o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, querido, essa mensagem, nessa noite, nós vemos que ela se dá aqui logo depois do dia de Pentecostes, ou seja, na verdade, no mesmo capítulo, né, no comecinho desse capítulo, fala da descida do Espírito Santo. Um pouquinho antes, no capítulo 1, o Senhor ali, ele tinha reafirmava a promessa que dizia que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor tinha dado uma ordem para os discípulos da igreja, para que eles não viessem a se ausentar de Jerusalém, ou seja, que eles viessem ficar em Jerusalém até que do alto viesse a ser cheio do poder, ser cheio do Espírito Santo. Então, nós vemos que era algo que a igreja
desejava, era algo que a igreja sonhava, buscava. Nós vemos, inclusive, foi ministrado no domingo passado, o profeta Habacuque, na sua oração, ele desejava esse avivamento na igreja, ele desejava um avivamento no meio do povo de Deus. E nós vemos que Jesus, depois, ele veio e após a sua morte, ele tinha prometido que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, um Espírito que batizaria com fogo, né? E nós vemos que aqui em Atos, quando Jesus ainda, inclusive, no capítulo 1, ele começa a dar instruções ainda, ele já tinha ressuscitado, dava instruções para o seu povo, e ele dizia, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois, mais para frente, continuando o capítulo, ele diz, olha, mas recebereis poder, ou recebereis a virtude do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, nós vemos que a igreja primitiva, a partir do momento que ela recebeu essa unção, que o Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja, nós vemos que começou a deslanchar, começou a acontecer algo maravilhosos na igreja primitiva. A multiplicação das vidas aconteceu de uma forma sobrenatural. Nós vemos aqui que Pedro, quando os irmãos que estavam ali reunidos, cerca de 120 irmãos estavam no templo, e de repente ali veio um som como de um vento impetuoso, umas línguas como de fogo que encheu aquela casa, onde todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, começaram a falar em língua e profetizar. E nós vemos que ali naquele local tinha várias pessoas de várias nacionalidades, vários locais, região, várias línguas se falavam ali, pessoas de vários países, e quando o Espírito Santo é derramado naquele lugar, nós vemos que a igreja, os discípulos começam a falar nas línguas e profetizando ali naquele local, e muitos que estavam reunidos ali começaram a, vendo aquele alvoroço, vendo aquela situação, começaram a zombar, um dizia, olha, o que é isso? Uns ficaram admirados, outros ficaram falando, olha, eles estão bêbados, outros diziam, olha, estão cheios de monstro. E aqui Pedro, ele começa nesse discurso dele, logo depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro começa se põe em pé. Pedro, que era dito como uma pessoa que não tinha muito conhecimento da leitura, era uma pessoa que não tinha instrução acadêmica, que não tinha instrução, assim como Paulo, que teve, outros irmãos tiveram as instruções literárias. Pedro não tinha nada disso, mas o Espírito Santo descendo sobre a vida de Pedro ali, ele se põe de pé e começa a narrar a história e dizer, olha, falar para aqueles irmãos ali com ousadia, falar para a igreja, falar para aquela multidão que estava ali, aquelas pessoas que estavam ali, ele dizia assim, olha, ele colocou de pé e disse, olha, homens, judeus e habitantes de Jerusalém, isso seja notório, escutai as minhas palavras. Então Pedro começa a discursar para aquelas pessoas e falar com ousadia, né? Pedro, que outrora ele era valente, usava a espada, ele agora aqui estava usando o quê? A boca para falar do amor de Deus, para falar ousadamente. Então a arma de Pedro aqui deixou de ser a espada. A arma de Pedro aqui começou a ser a palavra de Deus, a boca, e através da unção que Deus derramou naquele dia. Então ele diz, olha, estes homens não estão embriagados como vocês pensarem, a ser a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Essas pessoas, esses irmãos não estão bêbados às 9 horas da manhã, como vocês estão pensando, mas aqui o que vocês estão vendo é o que foi dito, que foi profetizado pelo profeta Joel, ou seja, está se cumprindo a profecia do profeta Joel, que o Senhor chegaria dia que derramaria do seu Espírito
Espírito Santo sobre toda a carne, sobre seus servos. Então ele começa a narrar a palavra de Deus, a discursar falando desse texto de Joel, onde ele diz que as vossas filhas, né, profetizarão junto com os vossos filhos, jovens profetizarão, os jovens terão visões, os anciões, ou seja, os velhos, terão sonhos. Então ele começa, ele diz, e o profeta Joel falava assim, olha, derramarei o meu Espírito Santo sobre a minha serva e eles profetizarão. Então ele começa a discursar. E ele diz que começa a narrar todo o capítulo de Joel aqui. E nós vemos que ele começa a falar com ousadia, ou seja, houve, através do derramamento do Espírito Santo, um avivamento na igreja, um avivamento entre os irmãos, que eles começaram a se encorajar mais, cada vez mais, para levar a palavra. A partir desse momento que eles foram cheios com o Espírito Santo, a unção de Deus começou a ser derramada sobre a vida deles, que eles começaram a falar ousadamente, começaram a levar a mensagem do Evangelho de Deus sem medo, sem embaraço, sem se acovardar, com toda ousadia. E nós vemos que, através do discurso de Pedro, através daquela situação ali, ele começou, as pessoas começaram a se achegar à presença de Deus através do discurso dos apóstolos, do discurso de Pedro. Então a igreja primitiva, querida, era uma igreja que estava avivada. E é o que nós precisamos nos dias de hoje, é estarmos avivados. Você que perdeu as esperanças, você que está desanimado, você que está abatido, fraco, sem esperança alguma, nessa noite eu quero te dizer que o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que desceu na igreja primitiva é o mesmo que está hoje, querido, aqui no meio de nós. É o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus de Pedro que, quando falou ali naquele local, as pessoas escutaram. Então nós vemos que existia ousadia, porque foi derramado sobre eles uma unção poderosa, o avivamento. E é isso que nós precisamos. Falar em línguas é bom, ser cheio da unção, do poder de Deus, se alegrar em cantos, em adoração, em cantos espirituais é bom, mas não adianta nada disso se nós não distribuirmos a unção, se nós não repartirmos, levarmos, usar isso como instrumento, como ferramenta, como arma para levar o Evangelho de Cristo. Que foi o que aconteceu aqui. A igreja, ela se encheu de unção, de poder. E nesse discurso de Pedro, no versículo 37 em diante, nós vemos que os irmãos ali, versículo 37 diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Então, as pessoas que estavam ali naquele momento, ouvindo aquele discurso, ouvindo toda aquela situação, que viram, na verdade, os sinais ali, derramamento ali da unção de Deus, eles, compungindo no seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, disseram assim, olha, o que faremos, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos de cada um de vossos, arrependei-vos cada um, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro diz assim, olha, arrependei-vos. Aquelas pessoas fizeram a pergunta, o que faremos? Ele disse, olha, arrependei-vos, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a todos quantos o Senhor Deus assim o chamar. Então, a promessa, ela não ficou na igreja primitiva.
A promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa do derramamento da unção, do avivamento, da graça, do poder de Deus, ela não ficou restrita apenas à igreja primitiva. Ele bem diz aqui, olha, e tantos quanto o Senhor vosso Deus vos chamar. E continua, querido, hoje mesmo é o mesmo Deus, ele não mudou. Versículo 41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia e agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui é o resultado da unção de Deus, do derramamento, do mover do Espírito Santo, de um avivamento que aconteceu naquele dia ali, naqueles dias, na verdade, da unção ter sido derramada sobre no dia de Pentecoste. Nós vemos que quase 3.000 almas se chegaram ao rebanho através daquela ministração de Pedro. Então, querido, o avivamento, muitas pessoas que estão aí fora estão precisando ser encorajadas, até mesmo pessoas que estão já pertenceram à igreja, que estão no momento desanimada, pessoas que estão até afastadas da igreja, precisam desse avivamento. E que você venha ser esse instrumento que vai levar o avivamento de Deus, vai levar a palavra do Senhor, mas que você primeiro venha ser cheio do Espírito Santo, buscar a graça de Deus, buscar a unção, que você venha primeiro, o avivamento venha começar em você. E esse avivamento ele começa, querido, de dentro para fora. É um avivamento de você querer mudar e cada vez mais se achegar à presença de Deus, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, isso é um avivamento que traz mudança, que traz transformação, um avivamento que traz resultado para o reino de Deus, um avivamento que traz resultado para o evangelho do Senhor. Então que você venha cada vez mais se apegar a esse Deus, você venha cada vez mais estar cheio da graça, cheio da unção de Deus, levando a mensagem de esperança, levando a mensagem de Deus, que você venha ser avivado, que você venha ser cheio do Espírito Santo, que você venha ser cheio da graça de Deus e você venha fazer a diferença aonde quer que você vá. Que as vidas venham a chegar até você, que as vidas venham congregar ao seu lado, que as vidas venham perguntar para você o que faremos e você vai responder igual Pedro: arrependei-vos, seja batizado, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos que essa é a vontade de Deus, que você venha ser avivado. Amém, querido? Que Deus venha te abençoar nessa noite. Eu quero deixar também uma passagem de oferta nessa noite para a sua vida, para que você venha ser abençoado. Em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 31, diz assim, Mateus 6, 31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram no deserto o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que a instrução de Deus é para que nós não venhamos andar inquieto, ansioso por nada, mas primeiramente nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Ou seja, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que ofertar, porque é um princípio, ou seja, vai desatar a minha vida financeira, eu tenho que dizimar, e o resto, querido, deixa que Deus vai fazer. Não se preocupe, que Deus vai suprir
todas as suas necessidades. Se você for fiel a Deus, se você for fiel ao Senhor em toda a sua jornada, pode ter certeza, nos seus dias, nas suas ofertas, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Não vai faltar pão, não vai faltar mantimento, não vai faltar nada, porque o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Então seja só fiel ao Senhor, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, e eu tenho certeza que a janela do céu vai ser aberta sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa próspera, abençoada, tá bom? Então, não deixe de contribuir com a obra de Deus, que Deus vai estar cada vez mais te abençoando. Amém, querido? Eu quero te agradecer por você ter participado, ter assistido esse culto nessa noite, que você venha ter uma noite de sono tranquila, sono do justo, né? E eu vou estar orando com você nesta noite. Deus, quero te agradecer por mais uma vez estar aqui na tua presença, por levar a tua palavra, Senhor, onde quer que ela chegue nesse momento, que o Senhor venha repreender toda sorte de enfermidade, toda doença, todo mal. Senhor, coloca as tuas mãos, Jesus querido, leva a tua mensagem de paz e esperança. Derrama do teu Espírito Santo, da tua graça, do teu poder, derrama da tua alegria sobre cada um nessa noite. Jesus querido, abençoa, repreenda, Jesus, toda sorte de mal nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço nessa noite para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Amém? Deus te abençoe. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Aleluia, grande Deus. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor